Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Titãs, onde a gente discute sobre o mundo do marketing digital, o mundo dos negócios digitais, pensando em qual é o futuro, qual é o presente, o que é que você pode estar fazendo com essas estratégias que a gente tem aprendido e colocado em prática para poder compilar todas essas informações e passar para você. E hoje a gente vai estar falando sobre o futuro do marketing, ou especificamente o futuro dos anúncios. Uma discussão que a gente estava tendo, não briga, tá? Uma conversa que a gente estava tendo nesse instante, foi sobre se no futuro as máquinas, a inteligência virtual, ela vai fazer os anúncios ou não, e por que não, né? Porque com o passar do tempo, a tecnologia ela está sendo criada para ser cada vez mais autônoma, né? Por exemplo, a casa, o sonho da casa inteligente é aquela casa que você está chegando em casa com o seu carro, a sua casa ela já percebeu que você está chegando em casa. O que é que ela faz? Ela começa a preparar a casa para poder te receber. Se você mora num lugar quente, ela vai ligar o ar-condicionado para começar a esfriar, ou vice-versa, né? Aquecer a casa. Se você gosta de um cafezinho, ele já vai preparar, já vai botar aquela música ambiente. Então, a automação, ela está desde a casa. Eu acredito que logo logo ela vai estar cada vez mais inserida dentro do marketing, principalmente o marketing digital. Mas o que é que você acha em relação a isso? Cara, em relação aos anúncios, tem uma questão que nunca vai acontecer. Nunca vai ser feito inteiramente por robôs. Porque o robô ele não vai conseguir pensar criativamente. Isso não acontece. E mesmo numa empresa, geralmente, se você colocar lá uma máquina, vai tirar 100 funcionários, mas vai ter uma pessoa para olhar aquela máquina. Vai ter uma pessoa lá para ligar a máquina, vai ter uma pessoa para fazer a manutenção da máquina. E se tu for ver os anúncios hoje em dia, a gestão de tráfego no caso, ela já é dessa maneira. Eu sou gestor de tráfego, mas eu não estou fazendo os anúncios. Quem está fazendo é o Facebook, por exemplo. Ele que está lá usando o algoritmo dele para mandar para as melhores pessoas. Ele que está mandando nos horários certos os anúncios para gerar mais conversão e tudo mais. Só que eu tenho que estar olhando. Eu posso ligar uma campanha e deixar ela rodando lá. Só que, por exemplo, se eu deixar ela para sempre, daqui a pouco ela para de rodar, ela começa a rodar mal, e eu tenho que estar olhando. Então essa parada nunca vai acontecer. Por exemplo, as máquinas, hoje tem um robô ali que você aperta um botão e ele faz todos os seus anúncios, todos perfeitinhos, e deixa rodando. Isso até tem gente que vende isso, mas no momento é furada. Eu não vejo como isso pode acontecer. Enquanto você falava aqui, eu fiquei tentando imaginar algumas coisas. E, por exemplo, sobre a parte da criatividade. Porque você trabalhar com anúncio, tem a parte mecânica e também tem a parte da estratégica, né? De pensar no que é que está convertendo, o que é que não está convertendo, o que é que pode estar prejudicando ou auxiliando a melhoria daquele anúncio, independente do objetivo que você esteja utilizando, seja alcance, seja conversão, tráfego ou qualquer outra coisa. Então você acredita que, de verdade mesmo, dificilmente gestores de tráfego serão substituídos? É que assim, funciona até da seguinte maneira. Eu tava pensando que agora, pensei o seguinte. Falei de lado que tu coloca uma máquina numa empresa, vai substituir centenas de funcionários, mas vai ter uma pessoa para fazer. Quanto mais o tempo passa, mais a gente está deixando as ferramentas de anúncio trabalhar sozinhas. Por exemplo, um tempo atrás você otimizava uma campanha muito mais, tipo, ela começou a sair do trilho, tu já mexeu também, né, que antes você fazia manualmente. Agora não, agora a gente deixa as ferramentas trabalhar um pouco mais, porque o resultado está vindo melhor, a ferramenta está mais inteligente. Mas o que acontece? Se a campanha, sei lá, estiver caindo do penhasco, você tem que ir lá e mexer, a ferramenta não vai parar por ela. Se a campanha tá errada, configurada errada, a ferramenta não vai mexer, ela não sabe disso. E o que acontece? Os anúncios antes não tinha que ter várias pessoas fazendo, você pode fazer tudo. Então simplesmente está tirando um pouco do nosso serviço. Então, sei lá, a ferramenta se auto-otimiza, entendeu? Ela, antes, enquanto você tinha que ficar de olho e mexendo o tempo todo, não, agora ela mesmo faz, que nem tu falou, o CBO. Antes você tinha que ficar lá escolhendo os melhores conjuntos, agora ela mesmo joga lá, se está dando o melhor resultado, ela altera e tudo mais. Só que você vai ter que continuar fazendo. Você tem que ir lá. Porque na hora de criar, você tem que dizer para ela o que você quer. Você tem que ter a parte criativa que tu disse para funcionar. A ferramenta, ela nunca vai conseguir criar um texto. Ela nunca vai conseguir te dar uma imagem para você anunciar. Então, sempre vai ter essa parte mecânica. Só que daí é diferente. Por exemplo, numa empresa, antes, as máquinas tinham que ter várias pessoas. Colocou uma máquina nova, tem só uma pessoa. Antes, o tráfego tinha que ter um gestor trabalhando muito. Agora tem que ter um gestor que trabalhe um pouco menos para deixar a ferramenta trabalhar e tudo mais. Não, uma coisa interessante é que o que eu falei em relação à inteligência virtual, no caso dos anúncios especificamente, vou falar do Facebook que eu conheço mais, é que está sendo inserida, só que para poder auxiliar as pessoas que já dominam a ferramenta, né? As pessoas que utilizam a ferramenta necessariamente, como por exemplo, ele falou do CBO, a otimização dos anúncios, porque eu lembro que antes
quando eu comecei a fazer meus primeiros anúncios, eu tinha que rodar o anúncio durante um período de tempo, que o pessoal falava lá, não, rode 5 dias, e aí após 5 dias, você vai analisar qual é o que está mais caro, qual é o que está mais barato, aí você vai excluir aquele. Agora, o interessante é que, através do próprio CBO, ele já faz esse cálculo, né? Tá automatizando. A própria ferramenta fala para tu não mexer muito em configurações. Tu pode o tráfego ainda é livre, a ferramenta lá deixa você mexer no que você quiser. Só que ela mesmo diz, evite mexer excessivamente, deixa a ferramenta trabalhar. Porque, cara, todo dia mesmo, eles estão melhorando a inteligência dela. Ela está entendendo melhor os públicos, ela está entendendo maneiras melhores que ela pode entregar o seu anúncio. Então, quando tu mexe, tu meio que estraga essa inteligência que ela tá montando ali na sua campanha. Não, porque até mesmo acredito que ela vai fazendo pequenos testes, né? Ela mesma testa. Então, por isso que se você olhar diário, né? Olhar todos os dias, se você pegar um filtro aí, sei lá, de 30 dias e olhar dia por dia, você vai ver diferenças grotescas, cara, até equilibrar. A não ser que você esteja fazendo anúncio para um público super segmentado e quente, geralmente a campanha vai estar muito ruim nos primeiros dias e vai melhorando. Isso só não acontece se o público for extremamente conhecido, que te conhece e tudo mais, que daí todas as pessoas se interessam no seu anúncio. Agora, se é um público amplo, ele vai testando tipos de pessoa, interesses e tudo mais, e ele começa a direcionar melhor nas pessoas que têm mais interesse. Bom, novamente isso é interessante porque o que acontece? Antigamente, como eu falei, a gente tinha que interferir. Agora, o quanto menos a gente interfere, mais a gente abre a possibilidade para poder a ferramenta aprender com ela mesma, né? Porque uma coisa que eu percebi é público criativo, e agora tem até a opção, ainda não utilizei, porque quando chegou essa nova função, você que já cuidava dos meus anúncios, mas tem uma opção de juntar criativos com textos diferentes. Você bota lá, sei lá, 3 criativos diferentes. Isso, dinâmico. Que você bota lá vários criativos diferentes, vários textos diferentes, e aí ele vai testando. Então, é essa questão, esse é o futuro. Ela vai meio que tá tirando o teu serviço. Para testar agora, tu consegue testar mais fácil. Ela mesma faz o teste e já otimiza para ti. Como assim? Ela testa o público e ela já otimiza mandando pro melhor público. Então não é que nem você fazer lá, você testa e você olha o resultado, aí você mexe nela para mandar pro melhor público. Porém, sozinha ela nunca vai trabalhar. Porque ela não sabe que público que você quer, ela não sabe o que você quer, ela não tem a criatividade para criar um anúncio. Então, gestores, por exemplo, sempre vai ter que ter. Porque a ferramenta não existe, nunca vai existir, tipo, tu apertar um botão e fazer uma campanha boa. A não ser o botão impulsionar, mas isso... Não é uma campanha boa. Nem se discute. Isso aí ele vai só entregar a sua publicação. Mas não, uma campanha com objetivo real, que ela alcance resultados legais, sempre vai ter que ter um gestor. Por mais que a ferramenta está cada vez melhor e ela mesma começa a trabalhar sozinha, mas tem que ter um cérebro por trás dela que vai guiar ela, entendeu? Tem que dar um guia para a ferramenta. E até falando sobre interferir nas ferramentas, interferir nos anúncios, o que acontecia antes? Uma coisa que eu percebi. Tinha algumas campanhas que eu precisava que ela otimizasse muito rápido. Né? Logo quando eu comecei, eu não entendia, eu não sabia na verdade nem quanto tempo demorava para ela poder sair do modo de aprendizagem. Sim. E aí eu ficava lá olhando, ela estava no modo de aprendizagem. Aí eu vi uma que estava pior do que a outra, eu ia lá e interferia. Né? Aí eu continuava de novo, aí dava de novo, eu ia lá e interferia. Seja acrescentando público, ou tirando público, ou fazendo alguma exclusão, ou mexendo com criativo, eu não deixava sair do modo de aprendizagem. Sim. E uma coisa bastante interessante disso é que hoje eu compreendo o quanto de besteira eu fiz e o quanto isso pode ter me prejudicado de alguma forma. Porque o que acontece? Se a ferramenta, digamos que chega um dia, ela fala, olha, eu vou tentar aqui alguma coisa muito louca, o público que ele pediu era mais ou menos dentro dessas características, mas bora ver se a gente encontra, sei lá, uma pessoa que tem interesse em tal coisa. Vou dar um exemplo aqui, uma hipótese. Meu público é pessoas que têm interesse em empreender. Aí ele vai falar, bom, será se eu anunciar para as pessoas que têm interesse gamer, né? Ela vai converter também? Aí o que ela faz? Ela vai testar. Só que naquele testar é para ela poder aprender com ela mesma, né? E aí na hora que eu chego ali, ela tá fazendo naquele teste, o meu custo por lead, por exemplo, tá lá em cima, caramba, tenho que... Pá! Aí eu cancelo, fecho. Né? Já teve campanhas mesmo que a gente começou que tava tipo a R$12 o custo por lead nos 2 primeiros dias. E aí depois desceu muito, foi a que ficou mais baixa. Porque eu aprendi realmente a deixar ela pensar. É que assim, o que a gente faz? Sempre tem que estar otimizando, tem que estar de olho nas campanhas. Só que a gente costuma fazer sempre em períodos corretos. A gente não faz todos os dias. Se você mexer na campanha todo dia, vai ficar uma bosta. Porque a ferramenta não consegue fazer da forma que ela quer. Ela quer se auto-otimizar e achar a galera certa. E o que acontece? A gente geralmente faz, por exemplo, de 7 em 7 dias. Ou quando a campanha tá um lixo. Quando teu dinheiro tá torrando. Aí você mexe. Agora não, tá um pouquinho mais caro, a galera geralmente fica com medo porque tá gastando dinheiro, vamos trocar. Não, ela tá otimizando. Pode ser que daqui um dia
fique o preço muito abaixo do que tu espera. E aí fica até uma dica, que é o seguinte, se você sabe que a ferramenta ela demora um pouquinho para poder otimizar, dê mais tempo para você poder investir. Porque o que aconteceu muito comigo foi o que eu falei. Eu precisava que ela desse resultado muito rápido. Por exemplo, eu preciso gerar leads para... Vou dar um exemplo hipotético, né? Mas preciso gerar leads para sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou fazer vendas. É o que eu fazia, eu começava na segunda-feira a anunciar. Foi até uma coisa que aconteceu agora no nosso lançamento. Né? Não deu tempo para a gente poder testar isso. E aí a gente tem muito pouco dia para poder testar e validar isso. Então, se dê um pouco mais de tempo para você poder ter mais tempo para a ferramenta pensar, né? Te dar um feedback, ela otimizar e começar a dar melhores resultados. Porque, por exemplo, digamos que eu tenha... Vou dar um exemplo super hipotético aqui, né? Mas eu deixei para poder anunciar na quarta-feira. Então, eu tenho quarta, quinta e sexta. A quarta-feira tá R$12 o lead. Na quinta-feira tá R$5 o lead. Na sexta-feira era para estaria R$3 o lead. Mas no sábado, domingo, segunda, terça, estaria R$1. Por exemplo, um exemplo hipotético. Sim. E aí a minha média por lead vai estar dentro da base desses 3 dias, né? Que vai estar vai alta. estar R$7, R$8 a tua média. Sim. Exatamente. Então quando tu deixa mais tempo a campanha, deixar ela trabalhar sozinha realmente, tu vai sempre perceber. Se o público é amplo, vai começar pior, vai começar geralmente pior do que você espera, tá? Claro, tem casos ali, sei lá, você acerta um criativo perfeito, a campanha vai rodar legal. Mas que nem ele falou, por exemplo, assim, joguei uma campanha lá, lead a R$12. Tá fora, mas, cara, roda um dia. Segura a onda, não mexe nela e analisa o segundo dia. Aí, porra, o segundo dia foi pra R$13, segura a onda um pouquinho mais, aí o quarto dia tá ficando muito ruim, aí sim você mexe nela, pra não deixar ela cair do penhasco também, tem isso. Não, e ainda tem outra questão que é bastante interessante, que é o seguinte, a gente tem que pensar não só no custo por lead, né, no caso que a gente está falando aqui agora especificamente, mas já tiveram campanhas que elas estavam em CBO, otimiza automaticamente, em que o que estava com custo por lead mais alto, o Facebook lá, ele estava investindo mais naquela do que nos que estavam mais baixos. Por quê? Por conta da quantidade. Mesmo estando mais caro, a gente tinha um volume maior de leads indo para aquele. Então, por exemplo, um estava R$4, o outro estava R$2. Mas o que estava R$2 convertia, sei lá, 5 por dia, número hipotético. E o que estava R$4 estava convertendo 10 por dia, 15 por dia, né? 15 leads por dia. Isso acontece pra caramba, sei lá, o conjunto lá tá gastando um dinheiro bem mais do que tu esperava, um custo de resultado maior que os outros conjuntos. Aí tu vai lá e põe um limite nele. Só que aí o cara não percebe, sei lá, deu 200 conversões, 180 foi naquele conjunto. Aí, porra, os outros não é dado pra você analisar. Você tem que analisar o custo por resultado, mas você tem que analisar o volume. Porque se não teve volume, aquele dado é um dado, às vezes, por sorte, não sei. Não, entendeu? e até tem outra questão, que é o seguinte, o público que ele está trazendo. Porque uma das experiências que a gente teve também é que custo por lead baixo, às vezes é sinônimo de público extremamente frio. Sim. Né? E ainda tem, em alguns casos, né, extremamente frio não, extremamente amplo, né, porque público cliente também tende a dar lead baixo. Mas a grande questão é o seguinte, o custo por lead, ele não necessariamente vai determinar o seu resultado, pode determinar, Sim. pode determinar. Aconteceu agora recentemente com a gente, que a gente percebeu que se o nosso custo por lead tivesse sido menor, a gente teria mais pessoas para poder comprar aquele produto que a gente tinha para oferecer e o resultado financeiro, né, monetário, o retorno ROI teria sido melhor. Mas por conta do custo por lead, então é meio que um equilíbrio, né, principalmente em relação ao retorno sobre o investimento mesmo. Só que tem que ter um pouco de cuidado com esse lead barato, como tu disse, porque, sei lá, se eu montar agora um anúncio, falar, se eu conseguir aprovar esse anúncio, falar assim, ganhe R$200 mil em uma semana fazendo tal coisa, possivelmente meu lead fique 30, 40 centavos. Mas eu tô iludindo as pessoas, por exemplo. Não, desculpa interromper, mas teve uma vez que eu fiz um teste, durante um dia, botei, sei lá, tipo, R$5, R$10, anunciei bem assim, clique nesse botão e veja o que acontece. A pessoa clicava no anúncio, pá, aí chegava na outra página, coloque o seu e-mail aqui e veja o que acontece, pá. Cara, deu lead barato. Claro que dá lead barato, mas tu vai fazer o que com lead que o cara clicou por curiosidade, entendeu? Sim, ainda vem a questão também da segmentação dentro do criativo, né? E dentro do criativo, na verdade, dentro da chamada do anúncio, né? Porque, por exemplo, a chamada do anúncio, ele também vai segmentar o público que você vai atrair. Eu posso anunciar, tipo, botar lá, quero anunciar para todos os homens e todas as mulheres, ok. Mas eu falo, se você quer aprender como é que faz açaí, eu tô atraindo simplesmente as pessoas dentro daquele público extremamente amplo que quer aprender sobre aquele determinado assunto, né? Então é uma forma de a gente otimizar além do público nas configurações, mas também nos criativos. Então muitas vezes é só pra tu dar uma olhada. Cada negócio tem o seu lead. Às vezes o cara tá com o lead a R$4 e ele acha caro. Não,
é relativo, porque, que nem o Felipe falou, às vezes um lead geral, sim, um lead curioso, vai sair R$1, mas tu não vai vender para ele. E aí um lead super segmentado, que é o segmento criativo, segmento público, tá lá R$5, mas eu vendo para ele. Então qual que vale mais a pena? O que vende, sempre o que vende. E a grande questão é o seguinte, o custo, a gente acabou até indo pro custo por lead, a gente começou com a gente foi longe. inteligente, mas é podcast, é livre, né? Mas a grande questão, agora falando sobre esse assunto, já que a gente parou, veio até aqui, é que você precisa ver o equilíbrio entre ter um custo por lead baixo, barato, mas ao mesmo tempo ter um lead qualificado. Um lead qualificado, um lead comprador. Lead correto. Que nem o Felipe falou, vou fazer lá um anúncio, clica aqui, depois bote um e-mail aqui. Porra, mas o cara nem sabe o que ele tá colocando no e-mail dele. Por que tu quer o e-mail dele? Não precisa, porra, faz logo o anúncio direto então, pro cara saber o que é. Aí, claro, vou fazer lead barato, mas esses números não importam. No final de tudo, o que importa é o seu ROI. É o que gira o negócio, o que importa é o fluxo de caixa. Então, fiz lead a R$2 e deu prejuízo. Pô, ruim. Fiz lead a R$5 e deu lucro. Perfeito. Então não fica noiado, sei lá, se você acha que o teu custo por lead tá caro, se tá dando lucro. Claro que sempre dá pra melhorar, mas cada negócio é um negócio. Tem negócio que eu trabalho que o lead é R$12, R$13 e fatura uma grana. Não, e tem negócio que o lead é R$1, pô. Não, eu já vi negócio que o custo por lead era, se não me engano, era R$150, que era imobiliária. Claro, pega. Mas alta conversão. Mas o cara vende um apartamento, centenas de milhares de reais. Uma venda. Sim. Então, pô, o lead do cara pode ser 200 conto. Muita gente acaba procurando, talvez o tema desse vídeo deveria ser qual o custo por lead é ideal. Nossa, cortasse no meio e fosse. Porque a gente começou com outro assunto. Mas... Então, quando as pessoas param... Eu, quando comecei, eu sempre ficava, caramba, qual é o custo por lead ideal? Qual é a minha meta de leads? E a realidade é que o que todo mundo falava, hoje eu acabo sendo mais um desses caras que eu odiava. Tipo assim, a galera falava, eu perguntava no Google, né? Qual o custo por lead ideal? Depende. A resposta era sempre essa, depende de cada negócio. É a pior resposta do mundo, depende, mas nesse caso, depende. Realmente tu vai ter que testar, tu só vai saber o teu custo por lead ideal quando tu vê quanta venda veio com a quantidade de leads que você fez. Qual a tua taxa de conversão, qual foi o teu retorno, e aí sim você vai saber qual que é o seu custo por lead que tu deve buscar. Então a frase desse podcast para você é: custo por lead baixo pode sair caro. Sempre. Então é isso, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você quiser assistir ou ouvir mais como esse, basta clicar no botão aqui abaixo ou procurar em algum lugar aqui nessa tela. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, vão ter 2 outros vídeos aqui agora para você poder clicar e ser direcionado. E eu espero ver você lá. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Sim. Tá passando. Você é dono do carro. Você devagarinho. Mercedona. Acho que ele percebeu que ele tava esperando. Você percebeu que ele até diminuiu, né? Acho massa isso. Galera educada. Se fosse lá no meu... Vai! Yeah!